Olá a todos! A ferramenta escolhida para esse projeto de extensão, onde eu vou ensinar vocês o básico dessa ferramenta, a ferramenta escolhida foi o GIMP. O GIMP nada mais é que um programa manipulador de imagem, ou seja, um editor. Ele é de código aberto, gratuito, qualquer um pode baixar e utilizar. Só clicar nesse botão aqui, ele vai ser direcionado para a tela de download. Você clica aqui nesse botão laranja, se quiser baixar diretamente, e ele vai salvar seus arquivos. Aí você instala. Como eu já tenho ele baixado e instalado, eu simplesmente vou colocar aqui para a gente utilizar. Essa aqui é a ferramenta, é a área principal do software. Como vocês podem ver, parece o modo de apresentação das abas é parecido com o de outros aplicativos, mas eu vou explicar o que cada uma dessas ferramentas podem fazer, dessas ferramentas principais aqui. E outras que não estão aqui, mas que vão ser bem simples de mostrar. A gente primeiramente pode criar um novo projeto, uma nova imagem, ou abrir uma imagem já existente, que a gente pode baixar na internet ou parecido. Para explicar a vocês, eu vou criar primeiramente uma nova do jeito que está aqui, com esse tamanho em Full HD, e vou criar aqui. Percebam que ele criou um fundo totalmente branco do tamanho de uma tela de Full HD. Como a gente pode ver aqui, a taxa, a largura e o comprimento da imagem. A primeira ferramenta que tem aqui é a ferramenta de movimento. Ela é responsável por mover camadas, objetos, seleções, etc. Vou dar um exemplo aqui. A gente pode mover a camada, né? Mover a camada que a gente está utilizando. A gente pode mover a seleção, mover um objeto, que pode ser um texto. Aí a gente vem aqui e tem a capacidade de mover o texto. Podem perceber. Estou voltando aqui. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é a ferramenta de seleção retangular. Tá vendo? A gente pode selecionar e mover ela. Essa ferramenta aqui eu vou deixar para depois, que ela é um pouco mais complexa, mas vamos seguindo em frente. Essa aqui é a ferramenta de seleção contínua. Ela serve para selecionar a imagem, cores de uma imagem que tem um aspecto parecido de acordo com o grau de compatibilidade com ela. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou abrir uma imagem, que pode ser essa daqui das flores. Percebam que essa imagem tem 3 cores básicas. E se a gente der um zoom aqui, o zoom eu dou apertando o Ctrl e rolando o scroll do mouse. Se eu seleciono a ferramenta de seleção contígua e clico aqui, ela vai selecionar todas as cores que são parecidas e estão conectadas de alguma forma pela mesma cor. Se eu seleciono aqui, ela clica aqui. Perceba que ela não, de acordo com o limiar aqui, que está bem baixo, ela não seleciona todos os pontos possíveis. Se eu aumento o limiar e clico de novo, vocês podem ver que seleciona até coisa que não é parecida, coisas de cores diferentes, porque aí o grau de compatibilidade está bem alto. Se eu clico de novo, se eu abaixo o limiar e clico de novo na cor amarela, ele vai selecionar apenas cores de tom parecido. Mesma coisa com o branco. Vocês percebam que com o limiar aumentado,
ele selecionou bem mais área do que antes. Se eu aumentar a iluminação mais um pouco, ele seleciona exatamente a parte que eu queria. A ferramenta de corte, eu posso cortar uma área da minha imagem, depois eu posso mover ela. Deixa eu só apagar essa seleção aqui. Ok. Depois eu posso mover ela de acordo com o que eu quiser, utilizando a ferramenta de movimento. Essa ferramenta aqui, eu vou deixar ela para depois, por ela ser uma ferramenta mais complexa. Essa aqui é a ferramenta de preenchimento, onde eu posso pintar áreas, ó, tá vendo? Pintar áreas completas de acordo com o limiar da coisa. Ele pintou tudo aqui porque o limiar estava muito alto. Mas se eu abaixo o limiar, ele pinta de acordo com a incidência da mesma cor, certo? E eu posso tanto preencher com cor de frente, que é essa primeira aqui, ou vendo na cor de fundo, eu seleciono, ele utiliza a cor. Se for preenchimento com textura, ele preenche com uma textura. E assim por diante. Isso de acordo com o limiar. Tem a ferramenta de pincel também, que o limiar está bem grande. Deixa eu diminuir aqui o tamanho e mudar a cor para um verde. Perceba que o tamanho está bem menor. Eu posso ir diminuindo. O pincel aqui está quadrado porque o ponteiro está quadrado, mas eu posso colocar um pincel mais sombreado, colocar texturas, tudo nessa área aqui, ou nessa se preferir. Mas tem pincel assim. Eu vou voltar para a área, para essa daqui, bem mais fácil. E aí tem o redondo, que aí eu diminuindo o tamanho posso fazer o que eu quiser, linha reta. Aqui eu não consigo criar uma linha reta só esticando, eu clico em Shift e crio a linha, certo? Olha aqui. Deixa eu tirar essa seleção aqui. Ok. Aqui a ferramenta de pincel. Se eu clicar aqui e apertar Shift, ele cria uma linha reta para qualquer lugar. Se eu quiser colocar em um ângulo específico, eu aperto Ctrl e ele faz de acordo com os ângulos de 0 graus, 30, 45, 60, 75, 80 e 90 e etc. Mas se a gente quiser, ele faz. Ele cria, pronto, criou. Vou fazer quadrados. Você pode e fazendo essas linhas retas, eu estou apertando o Shift e o Ctrl. Se eu solto o Ctrl, ele me dá uma total liberdade. Se eu solto o Shift, ele me dá mais liberdade ainda para desenhar para onde eu quiser. Agora a ferramenta da borracha. A ferramenta é bem simples. Ela apaga em relação à cor de fundo. Então a gente coloca a cor de fundo branca, que é essa de trás aqui. Se eu quiser apagar tudo de uma vez, grandona. Bem simples.
Deixa eu voltar, deixa eu colocar agora, fazer de novo, com o pincel fazer um desenho. E agora eu quero clonar esse desenho, certo? Para eu selecionar essa imagem grandona, eu aumento o tamanho da minha área, certo? Aperto o Ctrl e clico. Ou seja, ele vai... Tudo que eu fizer agora, ele copia dessa área. Ou seja, se eu clicar, ele copia, copia, copia. E se eu coloco dentro, ele copia mais ainda. Perceba que o pincel está redondo porque está selecionado esse daqui. Mas se eu coloco o pincel quadrado, aumento o tamanho de volta, continua lá. Certo? Essa aqui é a ferramenta de borrar. Eu posso ir borrando. O mais recomendado é o pincel redondo. Dependendo da cor que você puxa, ele borra para ela. Se você puxa do verde, ele borra para o verde. Se você puxa do branco, ele borra do branco. Ele borra branco, né? Essa aqui é a ferramenta de texto. Você pode fazer um texto e digitar o que você quiser. Nesse caso aqui, você pode, utilizando essa área aqui, utilizando essa área, é bem mais fácil do que utilizar essa área, porque ele aplica as características diretas, sem precisar selecionar o texto. Mas se você quiser fazer para um pedaço específico do texto, aí você tem que vir aqui mesmo, certo? Aqui você pode escolher a cor direto. E aqui você só escolhe a cor selecionando. Tá vendo? Se eu fizer aqui, ele volta tudo. Você pode fazer tudo que a maioria das coisas que você faz com texto normal em programas de edição de texto. Centralizar, justificar e etc. Você pode mudar a fonte também. Nesse botão aqui. E aqui tem todas as fontes. E a maioria das fontes que conhecemos. Se não tiver a fonte que você gostaria, você pode sempre baixar a fonte. Certo? Uma coisa. O pincel, ele pinta de acordo com a camada selecionada. Se a camada selecionada é a de texto, ele vai pintar a camada de texto. Mas se eu selecionar a camada de fundo, ele pinta a camada de fundo, certo? Às vezes não precisa do conta-gotas para você pintar. Se você quiser, você está aqui. Eu quero a cor verde que já está aqui. Ao invés de clicar aqui no conta-gotas, que eu vou ensinar daqui a pouco, você pode apertar o Ctrl e ele já automaticamente pega a cor. Mas se for uma imagem de outro lugar, como eu vou abrir aqui e pegar esse pôr do sol, por exemplo, eu quero a cor, esse laranja aqui, mesma coisa. Ferramenta de conta-gotas e clico, ele seleciona, certo? Tem a ferramenta do zoom, que apertando com o botão direito ele está reduzindo porque isso aqui está selecionado. Mas se eu quiser ampliar, mesma coisa. Mas a gente sempre pode ampliar e voltar, ampliar e reduzir utilizando o Ctrl e o botão de rolagem do mouse. Outras ferramentas aqui que a gente pode fazer são bem mais complexas, mas a gente pode utilizar, que é seleção elíptica,
que seleciona um redondo, uma parte redonda. Tem a ferramenta de seleção por cor, que é quase uma seleção contígua, só que ele seleciona todas as cores que ocorreram na imagem e não que estão próximas da área de seleção. Tá vendo aqui? Ele pode selecionar. Se eu clico aqui, ela não tem a mesma cor porque o limiar está bem baixo. Mas vamos voltar nessa daqui. E se eu colocar o selecionamento por cor, aqui ele seleciona toda a camada. Ele não seleciona isso porque essa parte aqui não pertence a essa camada. Mesma coisa com o verde. Ele seleciona todas essas cores, certo? Deixa eu diminuir o limiar. E eu quero que ele selecione todos os verdes. E ele fez isso. Tem outras ferramentas aqui. Que é o degradê, o lápis, o pincel, a borracha, o aerógrafo. Todas essas são ferramentas de pintura. Que são bem simples. Ela vai pintar de acordo... Deixa eu desfazer essa seleção aqui. Ela vai pintar de acordo com a cor específica. Ok? Essa aqui é uma ferramenta de restauração. A gente pode selecionar e ele copia, certo? Um pedaço da imagem. Tanto é que eu fiz essa seleção utilizando o Ctrl. Então, daqui eu posso ir clicando e ele restaura de acordo com a cor de base. Ok? Ele dá uma borrada, mas é normal. Aqui nós temos ferramentas de transformação, que é rotacionar, cortar, colocar perspectiva na imagem. Tá vendo? Eu posso fazer isso com a imagem. É bem intuitivo. Eu não consigo voltar para a imagem original, então eu redefino e ela volta. É bom para você colocar perspectivas em, por exemplo, colocar uma perspectiva diferente numa imagem. Por exemplo, uma imagem de televisão, que essa televisão tá de lado e você quer colocar assim, você pode fazer isso. Voltar. Outra coisa é que a gente pode espelhar a imagem, inverter. A gente pode mudar a perspectiva da camada, ó. Tá vendo? Esticar para o lado que a gente quer, e etc. Aí essa aqui parece ser bem mais fácil do que a outra. Qualquer coisa. Aí eu quero dizer que essa imagem está do lado, então eu coloco ela assim, ó. Parece bem mais que está do lado. Aí você ajusta de acordo com a necessidade. E é isso. Essas foram as ferramentas que a gente pode utilizar e eu vou ensinar duas funções que podem ser bem úteis de acordo com a necessidade assim, de utilizá-las, que é apagar o fundo de uma imagem, ou seja, deixar ela transparente, e mudar a cor de uma imagem para poder... Deixa eu apagar esse daqui, certo? Para poder utilizar no que você quiser, num currículo ou num currículo ou numa imagem que você edita para o seu Instagram ou alguma coisa assim, ok?
Bom, agora eu vou mostrar aquilo que eu falei, que é selecionar algumas imagens e fazer algumas alterações nela de acordo com o que a gente deseja. Essa imagem aqui, eu quero colocar ela, tirar o fundo branco dela. Então, como que eu faço isso? Eu venho na ferramenta de seleção e venho na seleção contígua e clico. Perceba que ele selecionou todo o branco que tem continuidade. Ele não selecionou o branco de dentro dos quadrados ou dos anos. Se eu quisesse selecionar isso, eu usava a ferramenta de seleção por cor, ok? E o que a gente pode fazer para apagar o fundo? Você pensa, apertar o Delete? Não. Apertar o Backspace, botão de apagar? Também não. Tentar apagar aqui? Também não. Recortar? Não funciona, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar um canal alfa, que é um canal de transparência. E esse canal ele vai servir para a gente deixar o fundo transparente. Porque sem ele a imagem não vai ter borda para poder se basear num quadrado, certo? E aí, depois de transformar o canal alfa, depois de adicionar o canal alfa, eu posso apagar. E ele de fato apaga o fundo. Eu posso salvar assim e vai salvar com fundo branco. Se eu quiser sobrescrever a imagem, eu posso, mas aí eu vou perder a imagem original. E nesse caso eu não quero perder, eu quero as duas. Então eu exporto como. E aí eu já fiz um teste aqui. Eu vou transportar eu vou escrever linha do tempo transparente .png, que aí ele vai na extensão PNG me permitir utilizar o fundo transparente. Aí eu exporto. Não vai aparecer essa imagem para você, essa de substituir, porque eu já tinha uma imagem com esse mesmo nome, mas se você colocar um nome qualquer não vai dar aquele erro. Mas se der é só substituir. E essa aqui você não precisa se importar muito, são configurações padrão, você exporta. E aí pronto, está lá salvo no seu arquivo, na sua pasta, tanto a imagem original com o fundo branco, tanto a imagem sem o fundo branco. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar uma imagem que já está sem fundo e mudar a cor dela. Aqui é uma imagem que está com fundo branco, que está com a cor branca, o fundo está transparente. E aí eu posso mudar utilizando simplesmente o botão de preenchimento. Aqui estava preenchido com textura, mas eu não quero com textura, eu quero que preencha com cor de frente, que é essa aqui. Então eu vou lá e clico e simplesmente preencheu. Se eu quiser com cor de fundo, eu posso fazer essa. Então vamos deixar preto. E aí eu posso salvar. Nesse caso eu quero sobrescrever, eu não quero mais aquela imagem branca. Eu sobrescrevo por cima dessa imagem. E aí pronto, está feita. Que a imagem foi exportada. Ok? Bom, é isso. Essa é a ferramenta GIMP. GIMP, como vocês podem dizer, é uma ferramenta bem completa, gratuita, que quebra um galho na hora de editar algumas imagens e fazer algumas artes. Ela também serve. Então é isso. Um abraço.